Você já se perguntou por que é tão difícil, é tão complicado se manter de pé, né, se manter reto diante de um mundo onde as pessoas elas só conseguem entender que existe o bem e o mal, a direita e a esquerda? Já parou para analisar como você se manter fora da caixa é muito mais complicado do que você estar em um cercado de ideias onde você não pode evoluir? As pessoas que estão dentro de um quadrado, por mais que a realidade delas, ou até a fantasia delas, seja uma diferente daquelas outras, daquele outro grupo que também está dentro de um cercado, você não consegue se manter fora da realidade desses grupos, não é? Que estão dentro de seus quadrados, de seus cercados, porque, embora um grupo ataque o outro, mas quando esses dois grupos opostos, eles estão de olho em você, estão vendo você, pensando fora da caixa, fora das caixas, melhor dizendo, você pensa fora da caixa da direita ou da esquerda, do ateu ou do religioso, e você é o mais atacado. Por quê? Porque essas pessoas que vivem em um cercado ideológico, essas pessoas, elas tentam tragar você a todo custo. Então, quando você se coloca não oposto, porque você não precisa ser oposto, intolerante às ideias, muitas das vezes, escravagistas, você não precisa. Você não precisa se opor à escravidão mental, porque simplesmente as pessoas elas são escravas hoje dos seus próprios pensamentos, ou até mesmo das filosofias dos outros, da filosofia alheia, da ideia alheia, porque elas querem. Então, eu não preciso ser contra um regime, um estado de situação, porque tem pessoas ali dentro que se sentem bem. Elas se sentem bem em estar naquele meio, por mais egoísta que seja, no sentido de vetar o seu pensamento, no sentido de vetar o pensamento daquelas pessoas que fazem parte daquele grupo, daquela sociedade. Mas o pior de tudo é que nós que pensamos fora da caixa é que somos atacados. E não existe respeito, não existe respeito. As pessoas elas buscam entender o nosso lado não para estar conosco, mas para nos atacarmos. Então, nós que já fomos aprisionados por algum pensamento, por algum regime, nós sabemos perfeitamente como funciona o mecanismo de escravidão mental. Então, assim, não adianta você querer discutir com uma pessoa, né, com um militante de qualquer ideologia, de qualquer natureza, não adianta você discutir com esta pessoa, porque é aquilo que eu falei, o escravo, você não tira da cabeça dele que ele é um escravo. O escravo ele está aprisionado ali em algumas ideias dele ou não, em algumas ideologias, mas ele não sabe que ele é um escravo. Nós, que noutrora fomos escravos semelhante a ele e a eles, nós sabemos o estado em que ele se encontra e não é obrigação nossa tirá-lo de lá, até porque nós não podemos resgatar uma pessoa que se acha liberta. O escravo mental, ele tem a ideia de que ele é livre, mas ele não é livre. Porque se ele não pensar de acordo com o grupo dele, ali, com o grupo social dele, o grupo religioso, o grupo laico dele, o grupo, seja lá qual for, acabou, entendeu? Então ele tem que pensar conforme o grupo dele determina. E não é que eu seja antissocial, eu não sou antissocial, eu simplesmente já passei por essas prisões e não volto para essas prisões. Não estou desmerecendo quem tem a sua militância política, a sua militância religiosa, ideológica, não. Apenas eu busco tentar fazer com que nós que pensamos fora da caixa, nós não venhamos a ficarmos receiosos, ficar temerosos com a intriga da oposição de ambos os lados. Porque as intrigas das oposições, vocês vejam como funciona o mecanismo, né? Eles são os opostos entre si, são os opostos. Nós somos o caminho do meio, certo? Nós que pensamos fora da caixa, nós trilhamos o caminho do meio. E assim, os opostos ali, né, tanto de esquerda, tanto de direita, tanto ateu quanto religioso, enfim, eles lutam entre si, eles ficam naquela constante rixa, naquela constante briga teórica, ideológica, teológica, política. E nós que estamos de fora, nós ficamos observando. Agora, quando nos tentam inserir em um meio de debate onde
só existem dois lados, não é? A visão deles é tão periférica que eles não conseguem entender que muito além do bem e o mal existe o equilíbrio. Então não são dois lados, não é bem e mal, existe entre o bem e o mal existe um equilíbrio. Entre a esquerda e a direita, não é que existe o partido de centro, não é disso que eu estou falando. Entre a esquerda e a direita existe o caminho do meio, existe o ponto de equilíbrio. Então falta para essas pessoas, eu sei que isso jamais irá acontecer. Na posição de escravo, mesmo que eles não saibam que eles são escravos, mas na posição que eles se encontram, a tendência deles será sempre atacar aquelas pessoas que não pensam como eles, e pior ainda, eles se juntam, mesmo eles sendo inimigos ideológicos, mas eles, quando encontram alguém como nós, que pensamos fora da caixa, nós viramos os alvos tanto da intriga da oposição da esquerda quanto da direita, seja esta oposição religiosa, política, ideológica, de qualquer natureza, laica, enfim. De qualquer maneira, nós seremos atacados constantemente. Então, é vital que nós, que pensamos fora da caixa, nós tenhamos sempre isto em mente, certo? Porque é muito mesquinho da parte dos escravos, é muito mesquinho, ainda que eles não saibam, né, estão sendo usados apenas como escravos realmente dos sistemas. O que eles podem fazer contra nós? Nada. Xingar, agredir verbalmente ou até mesmo fisicamente, eu não me importo com isso, entendeu? Porque é aquilo que eu falei, eu já passei pela posição que eles estão agora. Eu sei que assim como eu não sou o único a pensar fora da caixa. Vocês que estão ouvindo isto, vocês pensam fora da caixa também, assim como eu penso. E eu sei como é passar por estas provocações, por estas infantilidades vindas de adultos aí com 40, 50 anos de idade, que estão aprisionados em uma ideologia, mas que na hora que você se mostra neutro naquela questão deles, né, seja de direita ou de esquerda, você é atacado de uma maneira infantil, de uma maneira... Né, eles parecem... Né, são adultos de 40, 50 anos de idade, mas eles te atacam como se fossem crianças mimadas de 6 anos de idade. Então não tem limite. A imbecilidade, ela não tem limite para um escravo, certo? Um escravo mental, ele sempre irá tentar depreciar você, mas daquela maneira mais infantil possível. Mais infantil possível. E nós não precisamos nos colocarmos no lugar de crianças, certo? Mimadas. A criança, quando ela é mimada, ela precisa entender. É difícil para uma criança entender? É muito difícil. Mas será que é difícil para um adulto já formado? Pois é, o problema é quando ele é escravo dos seus próprios pensamentos ou até mesmo dos pensamentos e ideologias de terceiros. Então isso é um problema. Por quê? Porque ele é dependente desse sistema que coloca na mente dele como ele precisa agir, como ele deve agir. Então ele se sente lá o super-homem, a super-heroína, e aí eles descem a lenha em você, eles tentam diminuir você, mas você não precisa se trocar por crianças, certo? Crianças mimadas, talvez elas quando chegarem em uma idade adulta, se elas não forem escravizadas pelos sistemas que eu mencionei aqui, perfeito. Essas crianças, elas ainda têm salvação. Salvação no sentido de que elas podem evoluir. Agora, um adulto que está escravizado já desde sua infância, porque seus próprios pais já colocaram, são pais escravos que automaticamente dão uma educação escravagista para os seus filhos, então é difícil. E no que diz respeito à criança mesmo, literalmente falando, a criança que não é mimada, que entende as coisas perfeitamente, que não toma partido, aquela criança que é imparcial, essa criança, de fato, essa criança é o tipo de criança que você deve se colocar no lugar dela. E o adulto que é assim, muito mais. Então você se coloque no lugar daquelas pessoas sadias, daquelas pessoas perfeitas no sentido de não tomarem partido algum, de serem imparciais em qualquer causa. Porque quando eu sou parcial, eu vou fazer valer o que é a minha causa. Só que eu não posso pender nem para um lado nem para o outro. E quando eu estou pendendo para um lado,
eu já sou parcial. Você se manter equilibrado, você não toma partido algum, nem de A nem de B. Entendeu? Adianta você comprar a briga de dois escravos opostos em suas ideologias? Não tem como você comprar o barulho de nenhum dos dois. Agora, quando a pessoa pensa fora da caixa igual a você, perfeito. Aí você vai falar assim, então aí você vai ser parcial na tua causa, porque você não pende para a direita nem para a esquerda, mas e aí? Você vai pender para aquelas pessoas que pensam como você. Mas nós não estamos falando justamente de equilíbrio? Não é questão de puxar a sardinha para o meu lado, para aquilo que eu penso, não. Muito pelo contrário. Nós que pensamos fora da caixa, de fato, nós somos equilibrados, nós temos um equilíbrio. Que é um equilíbrio que tanto um lado quanto o outro tenta tirar de nós. Por quê? Um lado tenta nos puxar. Um lado ele tenta nos puxar. O outro também tenta nos puxar. E se você botar na tua cabeça aquilo que eles estão querendo que vocês entendam, que você é que está errado, que você pensar fora da caixa, o errado é você, então pronto. Então não é para me vangloriar, vir com soberba dizendo que eu sou melhor, porque eu não sou melhor. Eu achei um ponto de equilíbrio, parabéns, perfeito. Mas se eu não me policiar, se eu não tomar cuidado, e é por isso que eu estou falando isso para vocês que pensam fora da caixa, se eu não tomar cuidado, uma hora eu posso voltar para a escravidão mental, seja de um lado ou de outro. Então, ninguém é melhor do que ninguém, mas nós estamos numa posição privilegiada. Sim, uma posição privilegiada. Você se manter equilibrado é um privilégio, certo? Inevitavelmente, não é que nós vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Nós temos faculdades mentais, né? Nós temos capacidade mental, nós estamos aptos a julgarmos realmente quem está certo e quem está errado. Mas eles não podem fazer isto. Parece soberbo isso, não parece? Mas não é, gente. É a realidade. Não adianta as pessoas não têm domínio próprio. As pessoas elas não conseguem governar a si própria. E aí? Você acha que elas têm capacidade para dizer o que é certo e o que é errado para você que pensa fora da caixa? É você que pensa fora da caixa que sabe perfeitamente o que é certo e o que é errado. Então, é fato, isso é fato, gente. Entendeu? Orgulhe-se disso, sim. Não seja soberbo, não seja arrogante, mas tenha orgulho disso. Nós não podemos ter uma autoestima reduzida pela intriga da oposição, das oposições, e nem por nós mesmos. Nós precisamos ter o nosso ego equilibrado, certo? Porque senão você entra em depressão. E isto é o que mais acontece com pessoas que pensam fora da caixa. Por quê? Porque elas são alvos constantes, tanto de um lado quanto de outro. Quem é que está sóbrio? Quem é que está íntegro nessa história toda? É quem pensa fora da caixa ou quem pensa dentro da caixa? Quem está escravizado em uma rede de circunstância, em uma rede de intrigas, em uma rede de ideologias? Quem é que está? É você que pensa fora da caixa, assim como eu? Não. São eles. Esses que estão aprisionados, seja em uma rede circular, ou até mesmo em quatro paredes aí, de ideologias, de ideias. Então, é motivo de nós nos orgulharmos sim, porque nós, nesse ponto, nós estamos em uma posição privilegiada. E se eu não tenho capacidade de governar a mim mesmo, se eu estou aprisionado, eu não posso governar os meus próprios pensamentos, então realmente, o doente não somos nós que pensamos fora da caixa. O doente é aquele que está ali, naquele fechado, naquele círculo social dele, que ele não pode se abrir para ninguém, ele não pode contar seus segredos, e quando ele chega para tentar saber o nosso segredo, não é? As nossas evidências, as nossas experiências, ele não quer fazer isso porque ele quer sair da escravidão dele. Ele é mais um capitão do mato que tenta pegar você livre para levar para o lado dele ou para te jogar para o outro lado. O maior incômodo das pessoas que pensam dentro da caixa é justamente as pessoas que pensam fora da caixa. O maior incômodo do escravo, o escravo mental, somos nós os livres. Os livres. Entendeu? Então, livres pensadores. Nós somos os maiores incômodos das pessoas que estão agregadas aí a um círculo, a um quadrado. Nós somos os maiores incômodos dessas pessoas. Então, não é questão de puxar a sardinha para o nosso lado. É ver, de fato, quem tem capacidade mental para decretar o que é certo e o que é errado. Certo? Nós não precisamos governar sobre eles.
Mas nós precisamos, sobretudo, governar a nós mesmos. Uma capacidade que os que estão aprisionados, os que pensam dentro da caixa, não têm capacidade. Então nós governamos a nós mesmos. Então nós temos essa capacidade. Nós precisamos, sim, dosar o nosso ego, certo? Nós somos livres. E você vai deixar um escravo rebaixar a tua liberdade? Não. Não faça isso, não faça isso. Preste atenção. Ainda que você viva fora da caixa, de maneira isolada, porque você não tem pessoas que pensam como você, próximo de você, olha, o mundo está repleto de pessoas assim como você. Então não se sinta diminuído por pessoas pequenas, menores do que você, porque você é um gigante. Você é um gigante diante dessas pessoas que pensam dentro da caixa. Nós que pensamos fora da caixa, nós somos gigantes. Então, existe um grande número de seres humanos assim como você, equilibrado como você, mas que frequentemente somos bombardeados pela intriga das oposições para tirar esse teu equilíbrio. O nosso equilíbrio é o que incomoda. As pessoas que penderam, que estão caindo para a esquerda e para a direita, estão caídas para um lado ou para o outro. Entendeu? Então, mais do que dos lados, existe sim o ponto de equilíbrio. Existe o ponto de equilíbrio, o caminho do meio. Então você não precisa se dar por vencido, porque você já é um campeão. Só pelo fato de você pensar fora da caixa, você é uma campeã. E deixa aí, né, os escravos mentais, os escravos que pensam dentro da caixa, agirem de maneira infantil, tentar derrubar você, você não cai. Você só cai quando você começa a dar ouvidos a essas pessoas que vivem um sistema escravagista, um sistema escravocrata, que eles não percebem. Eles não percebem que estão escravizados. A nossa liberdade incomoda muito a eles. Eles até pensam o contrário, eles pensam que nós é que estamos escravizados e eles são livres. Eles presos dentro de uma caixa, dentro de um círculo, eles são os escravos. Nós somos os livres, mas isto é o que incomoda o escravo. Então você não tem porquê, você não precisa responder indagações de escravos. Se o escravo te pede ajuda para que realmente ele saia da escravidão que ele se encontra, é uma coisa, beleza, aí você tem todo o direito de libertar aquele escravo. Mas se ele não te pede ajuda, se ele é cínico, se ele é debochado, se ele é infantil, esquece aquele cara, esquece aquela mulher, esquece aquela pessoa. São crianças, não são crianças como você, não são crianças como você, certo? Agora, sequer vão crescer, talvez jamais crescerão. Agora, sequer eles chegarão à idade adulta, jamais. São pessoas com 20, pessoas com 30, pessoas com 40, pessoas com 50, pessoas com 60, pessoas com 70, com 100 anos de idade, que nunca chegarão à idade adulta porque são infantis na sua escravidão mental. Não são crianças como você, certo? Mas o que é que eles serão de fato se um dia eles vierem a crescer? Será que eles crescem realmente? Não. Enquanto estiverem na posição de escravo, jamais passarão pela verdadeira evolução. Jamais crescerão, jamais. Então isso é fato. Então você é melhor do que as pessoas que estão aí, brigando pelos extremos, estão polarizadas em tudo. Não, você é muito mais do que isto, meu amigo, minha amiga. Você é muito mais. Não se dê por vencido, porque você, além de você ser gigante, ser muito maior do que os escravos da esquerda e da direita, da religião e do ateísmo, muito mais gigante do que eles, você tem pessoas iguais a você ao redor do mundo, que pensam como você e que têm realmente aptidão mental para decretar o que é certo e o que é errado. Não para governar para esses escravos, porque é justamente os sistemas, as ideologias que eles acolheram para eles é que governam eles. É isso que governam eles, entendeu? Então nós que somos equilibrados, nós primeiramente vamos governar a nós mesmos. Eu preciso governar o meu próprio corpo, o meu próprio pensamento, eu tenho que ter domínio próprio. E jamais nos darmos por vencidos, porque, lembram do que eu falei? Quantidade nunca foi sinônimo de boa qualidade, nunca, e jamais será, certo? Quem já ouviu dizer que os idiotas dominarão o mundo? Os idiotas sempre dominaram o mundo. Sempre foi assim. A maioria esmagadora sempre teve esse espírito voltado para a escravidão,
tanto física quanto mental. Então os idiotas é que governam o mundo, é eles que, não é? São os idiotas que, não no sentido de mandarem no mundo, mas no sentido de quantidade. Né? Eles são muito mais, certo? Então você não se sinta diminuído por isso, porque quantidade não é sinônimo de qualidade. O número de imbecis, o número de idiotas que superam o número de pessoas sóbrias, de pessoas equilibradas como você e como eu, o número dessas pessoas, elas realmente é muito mais do que a nossa quantidade, do que a quantidade das pessoas equilibradas. Mas nós temos aqui um contrapeso, qual é? O nosso tamanho. Ele é muito maior, tá? O nosso tamanho pessoal, ele é muito maior do que qualquer grupo, do que qualquer indivíduo de qualquer grupo escravagista. Então ele é muito maior, então ele é compensado. Porque uma única pessoa equilibrada, ela não pode ser comparada aí a milhares de escravos, ela não pode ser comparada. Então uma única pessoa equilibrada, ela é muito maior do que qualquer pessoa, qualquer grupo escravizado e escravagista. Pense nisso. Então não se diminua, você tem o seu tamanho gigantesco diante dessas pessoas, entendeu? Que não se conformam nem mesmo com elas. As pessoas não entendem a si próprias, elas não têm sabedoria nem mesmo de si, elas não amam nem mesmo elas mesmas. E você acha que a pessoa que não consegue amar a si própria, ela tem capacidade, ela tem aptidão para amar o seu semelhante? Jamais. Elas não amam os seus semelhantes. Porque quando a pessoa ela não tem conhecimento real de si própria, não sabe o estado em que ela se encontra, o estado escravagista, um estado de escravidão mental, se ela não parou para perceber isso, se ela é massa de manobra, você acha que essa pessoa vai te tratar bem quando ela te ver na tua posição? Assim como o egoísmo, ele é a raiz de todos os males, não é o dinheiro. A raiz de todos os males é o egoísmo. Mas assim como o egoísmo é um grande problema da humanidade, a inveja também é. E a inveja ela está ligada ao egoísmo, certo? Então, os escravos, eles não sabem que são escravos, mas eles sabem que tem algo que incomoda dentro deles, em você, pelo fato de você ser livre, de você ser equilibrado. Então eles não se contentam com isso. E aí por isso que você vai ver frequentemente grupos opostos se unirem para tentar tragar você, seja para um lado ou para o outro. Então os teus pensamentos, as tuas atitudes, nunca valem para os escravos, certo? Porque você precisa escolher um lado, né? Eles acham que só existe o bem e o mal. E o equilíbrio não existe. O ponto de equilíbrio para eles não existe. É fato. A pessoa quando está doente mental, claro, ela não está equilibrada, ela jamais vai enxergar um equilíbrio na frente dela. Mas ela é capaz de tentar derrubar você. E eu volto a falar, não se diminua por conta dos doentes, por conta dessas pessoas que são débeis. Não se diminua por elas. Não se diminua por um escravo. Se o escravo te pedir ajuda, perfeito. Atende o chamado dele, atende o pedido dele. Mas se o escravo apenas quer pôr à prova aquilo que você vive, meu amigo, você não tem obrigação de pôr à prova a tua vida, porque ele não pretende sair do estado em que ele se encontra, de escravo que ele se encontra, ele não pretende sair pelos seus argumentos, pela tua experiência. Ele não quer isso, ele quer apenas te desmoralizar perante a plateia da direita e da esquerda, né, da religião e do ateísmo. É isso que ele quer. Ele apenas quer provar para ele mesmo que ele está certo. Entendeu? Então não adianta, você pode jogar aí para ele aí todas as evidências possíveis. Ele não se dará por satisfeito, porque a intenção do escravo não é se tornar livre por meio de seus argumentos que você apresenta para ele. A intenção do escravo, do capitão do mato, é justamente te derrubar, tentar te derrubar, te desqualificar, para que você saia do estado de equilíbrio e se torne novamente um escravo, assim como ele é. Entendeu? Então é isso. Não se dê aí pelas notícias, não se dê pelas fake news, que são muito bem elaboradas, parecem reais. Eles trabalham profundamente, justamente para desqualificar você. Você é muito mais, você é gigante. Então não se dê por vencido, você é melhor. Você é melhor sim, no sentido de que a tua posição equilibrada, realmente, ela é invejável por aquelas pessoas que estão de um lado ou de outro, mas que não têm a coragem de entender a si própria, né?
não têm a coragem de entender o que realmente eles são, o que eles estão vivendo, e olham para você e tentam te derrubar. Se você cair para a direita ou para a esquerda, não importa, isso aí não importa, entendeu? Desde o momento em que você cai, você perdeu o equilíbrio, caiu para um lado ou para o outro, isso já vai ser motivo para que os escravos batam palmas, fiquem contentes, mesmo que um lado esteja divergindo do outro. Então, mantenha-se equilibrado. Mantenha-se equilibrado. Apenas isso. Não se dê por vencido porque você já é um vencedor pelo fato de ter saído da escravidão e hoje pensar fora da caixa. O papel do canal aqui é justamente chamar a atenção para vocês que pensam fora da caixa, para vocês que não têm aí um lado político, um lado religioso, para que vocês tenham um pouco mais de paciência para lidarem com estas adversidades, que comumente e frequentemente elas surgem tanto da direita quanto da esquerda, certo? Eu não estou me referindo aqui necessariamente e unicamente à questão política, mas quando eu coloco esquerda e direita, eu estou colocando posições políticas também, estou colocando posições religiosas, posições científicas, posições laicas, de todos os gêneros, de todas as ideologias que se tem notícia. Hoje eu sou um homem mais sincero, mais justo comigo. Pode o som me vir.